Meus irmãos do YouTube, mais um capítulo do nosso vídeo, textos da Bíblia sem crentes se tornarem ateus. Vamos lá meditar nesse aqui? Primeiramente, a paz do Senhor para os irmãos. Muitos ateus ignorantes que não leem o contexto da Bíblia falam que aqui nesse texto é uma contradição, porque Deus proíbe mentir em Êxodo capítulo 20, versículo 16. E depois lá em 1 Reis 22, Deus permite uma mentira. Então vamos entender esse texto. Esse texto de Êxodo 20, 26, Deus proibindo de mentir, está falando dos 10 mandamentos. Porque para eles lá inventar uma mentira, inventar uma calúnia de alguém, ia ser prejudicial para aquela pessoa. Então é nesse contexto que a Bíblia está dizendo que mentir, que Deus proíbe a mentira. Porque a mentira, naquela época, provavelmente causava morte de pessoas. Muitas pessoas seriam prejudicadas por causa de uma mentira, por causa de uma invenção e por causa de uma calúnia. Ora, já que nós entendemos o texto de Êxodo, o porquê Deus proibiu a mentira, nós vamos agora saber do 1 Reis, capítulo 22. Por que Deus permite a mentira? Porque com Deus, se Deus permite algo, sempre tem um objetivo. A Bíblia diz que Satanás tentou Jó, mas foi com a permissão de Deus. Não foi em vão. Vamos lá saber mais? Agora, para a gente entender esse texto, falar de uma guerra que se levantou, o rei de Israel se convidou o rei Acabe, o rei de Judá, convidou o rei Acabe, rei de Israel, para batalhar contra o rei da Síria, entendeu? Contra uma cidade que o rei da Síria tinha tomado de Israel. Aí a batalha foi. O rei de Israel falou para ele, o rei de Judá falou para Acabe: e aí, vamos consultar a Deus primeiro? Aí chamaram e disseram assim: não, mas tem 400 de profetas aqui que estão profetizando. Vai, Acabe, vai que Deus te entregará hoje a cabeça do rei da Síria em tuas mãos. Deus te dará a guerra, Deus te dará a batalha. Mas o rei o rei Josafá não ficou satisfeito. Disse: Acabe, por acaso não tem outro profeta? Ele disse: tem um Micaías que está ali na casa dele, lá no meio das montanhas, mas ele, eu nem gosto muito, tenho raiva dele, eu tenho ódio dele, porque ele não profetiza nada do que eu quero ouvir. Ele só profetiza coisas com a sua. Aí o Josafá repreendeu ele, dizendo: não faz. Mas queremos consultar Deus através dele. E só vamos para a batalha depois que ele chegar. Aí o rei Acabe chamou um dos seus guardas e mandou trazer Micaías. E o guarda foi lá, os dois guardas trouxeram Micaías e apresentaram perante Acabe. E o soldado ainda disse assim: olha, Micaías, tem 400 profetas profetizando a favor do rei Acabe. Então fala dessa vez a favor do rei Acabe. Aí lá veio o profeta, chegou e disse: realmente pode ir, Acabe, que Deus vai te dar a vitória em tuas mãos. Aí Josafá disse: mas é só isso mesmo? Ele ainda disse assim: olha, o general, tão certo como vive Deus, que eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. Aí chegou diante do rei e falou isso para ele: olha, não, pode ir, Acabe, que Deus vai te dar a bênção. Mas o rei Josafá disse: olha, mas eu quero saber a verdade. Ele disse: olha, Deus manda dizer para ti que hoje mesmo muitos soldados se espalharão, voltarão para suas casas, muitos cairão mortos. E tu, Josafá, e tu, Acabe, se tu for para a guerra, tu não voltarás vivo de lá. Certamente morrerás. Aí um dos profetas, que eu esqueci o nome agora,
saiu, deu uma tapa no rosto de Micaías, disse: por um acaso, quem era esse Deus que falou comigo agora há pouco e não falou contigo? Por acaso esse Deus fugiu de ti quando veio para cá? Ele disse: olha, esse Deus tu vai procurar mais tarde, de quarto em quarto, de casa em casa, tu vai procurar este Deus. E o rei disse: olha, pega soldados, pega homens, leva Micaías até na cidade dos meus parentes, onde está meu irmão lá, bota ele na cadeia, diz que só dão para ele pão e água, até eu voltar e eu vou decidir o que eu vou fazer com ele. E ele disse assim: e se tu voltares, Acabe, se tu voltar. Mas por quê? Porque assim diz o Senhor Deus, que estava Deus em uma reunião lá no céu. E disse: por um acaso tem um aqui que vá lá na terra e coloque, engane Acabe? E se levantou um espírito da parte de Deus e disse: eu irei lá e enganarei Acabe. Aí o Senhor disse: vai, pois tu terás êxito e tu enganarás Acabe. Agora vamos desvendar o mistério dessa suposta contradição que os ateus afirmam. Isso aqui era uma parábola, e Deus não enviou um anjo da mentira. Não, uma parábola que o profeta contou aqui. Mas sim que Deus permitiu que a vontade de Acabe, que já tinha dado ouvidos para aqueles 400 profetas. Então, já que Acabe tinha decidido acreditar nos 400 profetas, Deus apenas permitiu que ele fosse enganado por aqueles 400 profetas. No final, você sabe, né? Foi morto, estava numa guerra, saiu uma flecha aleatória e aquela flecha foi direto entre a armadura dele e furou o peito dele. Aí ele disse: me tiram da batalha, pois estou ferido. Tiraram ele da batalha, levaram ele, e ele ficou guerreando até tarde, ficou perdendo sangue. E ao final da tarde ele veio a morrer. Ele morreu. Se cumpriu a promessa, a profecia do profeta. No meio da batalha, ele se desfez das suas vestes reais, se disfarçou. E o rei da Síria disse: olha, não é para matar soldado por enquanto, não é para guerrear com ninguém. Só quero que vocês matem o rei de Israel primeiro.